Sabe aquela vozinha que não para de falar na nossa cabeça? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa uma ideia realmente poderosa, que pode, olha, mudar completamente o jeito que nos relacionamos com essa voz. Então, vamos direto ao ponto. Vou lançar uma pergunta que no começo pode até soar um pouco estranha. E se a mente, com toda aquela conversa, aquele drama todo, não fosse quem a gente realmente é? Hum? É essa jornada que a gente começa agora. Para a gente conseguir desvendar essa ideia, primeiro a gente precisa olhar de frente para uma verdade assim, universal da nossa experiência de todo dia. E a realidade é essa, né? A gente vive no meio de uma avalanche de pensamentos. É constante. A mente simplesmente não para. Vem pensamentos luminosos, outros mais sombrios e muito, mas muito ruído aleatório no meio disso tudo. É um fluxo que, sério, parece que nunca acaba. Ok, agora o ponto crucial é esse aqui. O problema, na verdade, não são os pensamentos. O X da questão é a nossa reação a eles. O sofrimento aperta mesmo quando a gente se agarra num pensamento negativo e começa aquela conversa interna. Nossa, por que eu pensei isso? Tem alguma coisa errada comigo? Essa culpa, sabe? É ela que machuca de verdade. E essa tendência, essa mania que a gente tem de se culpar pelos pensamentos, bom, ela nos leva direto para um engano gigantesco. Uma crença que, no fim das contas, alimenta boa parte do nosso estresse e da nossa ansiedade. Então, tá. Qual é o verdadeiro papel da mente, afinal? A função dela é bem simples: gerar coisas. Ideias, comparações, lembranças, possibilidades. Pensa nela como se fosse uma fábrica de pensamentos que nunca desliga, sabe? Programada para produzir sem parar. É isso que ela faz. E ponto. E é aqui que mora a grande confusão. Olha só. De um lado, a gente tem o fato. A mente gera pensamentos. Do outro lado, a gente tem a crença que nos aprisiona. Eu sou o que eu penso. Quando a gente mistura as coisas assim, quando confunde a ferramenta com quem a gente é, aí pronto, a gente cai numa armadilha que dói bastante. Certo. Então, se a mente é só uma ferramenta, quem somos nós de verdade? A resposta para essa pergunta, olha, é a chave para uma liberdade real. Vamos pensar num momento qualquer, um momento em que deu para perceber um pensamento passando pela cabeça, sabe? Podia ser uma preocupação, uma alegria ou, sei lá, uma coisa totalmente aleatória. O importante é que houve essa percepção, essa notificação do pensamento. E aqui, gente, está a grande virada de chave. Se existe uma parte em nós que consegue observar o pensamento, então, por pura lógica, a gente não pode ser o pensamento, certo? Existe o pensamento e existe algo mais que está ali observando. A pergunta é: quem ou o que é esse observador? Esse observador é a consciência. É como se fosse o pano de fundo silencioso, sabe? Aquele espaço que não muda, onde toda a bagunça mental acontece. Não é um pensamento. É o palco onde todos os pensamentos aparecem e depois vão embora. Essa é a nossa verdadeira essência. E perceber isso, nossa, é libertador demais. Significa que quando a mente começa a produzir aqueles pensamentos de medo, de autocrítica, a gente não precisa entrar em pânico. Eles são só eventos mentais, passageiros. Não são um carimbo definindo quem a gente é. Tudo bem, a teoria é fascinante, eu sei. Mas e na prática? Como é que a gente traz essa liberdade para o nosso dia a dia de verdade? Bom, vamos para um exercício bem prático. E o exercício é radicalmente simples. É o seguinte: quando surge um pensamento difícil, a nossa tendência natural é brigar com ele, ou tentar empurrar para longe, negar. A prática é fazer exatamente o oposto. Não brigar, não negar, apenas observar. Notar que ele está ali como quem observa uma nuvem passando no céu. Só isso. E é aí que a mágica acontece. Um pensamento só tem poder sobre a gente quando a gente se funde com ele, sabe? Quando a gente compra a história que ele está contando. Agora, no momento em que a gente só observa com uma curiosidade neutra, ele perde a carga emocional, perde a força. É exatamente nesse espacinho, nesse vão entre o pensamento e a reação, que a gente encontra a liberdade. A liberdade de não ser refém de cada pensamento que cruza nossa mente. É ali que a paz de verdade, que a presença, começa a florescer.
Para a gente fechar essa ideia toda, vamos usar uma última metáfora, uma imagem bem poderosa que resume essa jornada de um jeito simples e bonito. Então, vamos imaginar o seguinte: os pensamentos, todos eles, os bons, os ruins, os grandes, os pequenos, são como nuvens. Nuvens que estão ali flutuando no céu. E aqui fica a grande ideia para guardar. Nós não somos as nuvens que vêm e vão. Nós somos o céu. O céu imenso, aberto, sempre presente, que simplesmente acolhe todas as nuvens. Não importa se são claras ou escuras, elas passam. Entender isso de verdade nos dá uma calma incrível para navegar as nossas tempestades internas, sabe? Diminui a ansiedade, abre espaço para a paz. Então fica a reflexão final. Na próxima vez que vier aquela tempestade de pensamentos, será que dá para lembrar que somos o céu e não só mais uma nuvem?